Você tem mãe, tem sobrinha, tem irmã, e todo assunto que é sobre saúde hoje é muito importante que todos aprendam, porque você pode salvar uma vida. Amém? Vamos receber a nossa enfermeira Adriana com palmas para Jesus. Boa noite, pessoal. Dele me fez um convite, né? E eu acho que a gente tem que estar disponível. Eu disse para ela assim: Dele, eu aceitei Jesus, né? Glória! E aproveitei, né, para falar, porque a gente foi colega de trabalho e a gente nunca perdeu essa relação. Aí ela: briga, estou precisando de você. Eu estava na igreja, eu falei: ó, Dele, 6 horas começa o culto, quando for 7h20 eu saio e vou. Então, assim, Catarina, né? Catarina, não lembra, você lembra de mim, Catarina? Pois é, sua mãe e minha mãe são muito amigas. Sabino, né? A gente tem uma amizade de muitos anos. Eu era pequenininha, a gente tem uma história muito bonita assim, de amizade, né? De família. E te ver falando assim, a gente fica olhando, né? O quanto Deus faz transformações dentro da gente, vai dando sabedoria. E eu sempre falava assim: Deus que fala, né? Faça de mim instrumento da sua paz. Faça de mim o que você deseja, né, que eu seja para o outro. Isso tem uma coisa que eu vejo dentro de mim, é a necessidade de falar, de ajudar. Ele sabe, né, a gente trabalhou, teve essa oportunidade. E Deus me incomodou muito na minha profissão, né? A gente passa provas, realmente, principalmente quando a gente começa a viver Cristo. A gente começa a passar por situações difíceis, que é justamente para poder parar a gente, paralisar. E eu tive um momento que eu fiquei bem desencontrada na enfermagem, mas eu sabia e eu descobri isso na dor, né? Eu nasci para ser enfermeira e não era uma questão financeira, né? Era uma questão de ideal de vida. Como é que eu poderia devolver um pouquinho do todo que Deus me oferta? Era através da minha profissão. Então eu uso minha profissão. Tem colegas que me chamam de irmã Dulce, lá vem irmã Dulce, porque eu peço mesmo, né? A pessoa fala: Adriana, eu preciso de tal coisa. Se eu sou um canal que posso viabilizar, por que eu não vou, né, seguir esse pedido? Eu não vou ser um impedimento de forma nenhuma. E aí, quando o Dani me falou: Adri, é só para falar lá um pouquinho sobre esse mês que faz alusão, né, ao câncer de mama. A gente sabe que existe uma estatística muito grande com relação a todas as neoplasias que são os cânceres, né? Porém, para nós mulheres, esse aí é um que tem uma prevalência muito grande, né? Graças a Deus, quando se faz um prognóstico cedo, um diagnóstico cedo, a gente tem um prognóstico positivo. Gente, é um exame, né? A gente fala: o câncer de mama. Por que o Ministério da Saúde ele começa a colocar esses meses fazendo alusões a determinados temas? Porque a gente tem uma estatística cada vez mais crescente sobre aquele determinado problema de saúde. E o câncer de mama, né, é um dos cânceres. E aí, mês que vem, vocês vão estar falando aí do Novembro Azul, né? Porque a gente também tem uma estatística gritante sobre o câncer de próstata, né, no homem, que é uma glândula que é inerente somente aos homens. E nós, mulheres, né, temos aí esse mês que se tira para fazer alusão aos cuidados, né, a parte preventiva. A Lei 8.080, ela fala sobre a parte de prevenção, né, a parte doutrinária, ela fala da prevenção, as doenças. A gente não pode trabalhar mais vendo a forma assistencialista, que é assistir aquele cidadão que está doente. A gente não vai conseguir ter pernas e braços para poder ofertar serviços para toda a população, uma vez que o nosso sistema de saúde ele é público, apesar de que vive-se de recolhimento de impostos para poder manter esses serviços públicos. Mesmo assim, a gente, por mais que a gente seja mais onerados com impostos,
nós não vamos conseguir atender a população já adoecida, porque a gente trabalha na saúde pública com 3 pilares: a parte de baixa complexidade, de média e de alta complexidade. Quando a gente fala de câncer, a gente já está falando do pilar de média e alta complexidade, que são exames que são mais complexos e são especialidades que também têm uma complexidade também mediana, que é a parte da oncologia. Mas quando a gente pega um momento para poder falar sobre esse mês de alusão, né, o Outubro Rosa, a gente quer acreditar e ver que a gente vive um mundo realmente rosa, não é? Porque quando a gente não está bem, a gente fica como? Fica meio bad, né? É mal, a gente não fica bem. Quem deseja receber diagnóstico de doença? Ninguém. E ainda existe, né, a conotação de câncer, morte, né? E nem sempre quando você tem um diagnóstico de câncer, você tem um prognóstico de morte. Por isso que quando a gente vai falar sobre, né, a importância do autocuidado, a importância da mulher se tocar, o primeiro exame, a gente não depende do outro, a gente só precisa saber como fazer. E eu não vou dizer somente com relação à mama, gente. Nós temos que nos conhecer, nós precisamos nos tocar. A gente precisa saber o que tem de diferente no nosso corpo. E a gente não pode deixar isso de lado, porque doença a gente não vai para debaixo do tapete. O nosso corpo, apesar de que a gente tem alguns cânceres que são silenciosos, a gente tem aí um câncer que vai, né, estar numa progressão muito grande e teve uma visibilidade maior porque acometeu uma artista brasileira, né? E a gente pensa que as pessoas que são, né, estão nesse cenário aí de mídia não adoece, viu, gente? Muita gente. A senadora Rosiane Sarney está tratando câncer de mama e muito agressivo. A doença ela vem para todo mundo, né? A doença é o reflexo do pecado, porque nós temos uma carne, né? E o câncer é uma doença inerente a qualquer indivíduo, porque o câncer é nada mais do que um adoecimento celular. E todos nós somos formados por célula. Então, quando a gente fala de doença, a gente começa a se atentar como eu estou vivendo. Porque na palavra, a gente sabe que o nosso corpo é o nosso templo e ele deve ser cuidado. A gente tem que se cuidar. E eu não posso ofertar para o outro aquilo que eu não tenho. Eu já trabalhei muito em unidade de saúde e eu sempre observei, principalmente as avós, viu? As avós que cuidam dos netos e já cuidou dos filhos. Aí eu sempre perguntava, mas cadê a mãe da criança? Não é? Porque assim, eu acredito que a gente sim tem que contribuir, ajudar, faz parte da nossa vida, ajudar o próximo. Mas assumir uma responsabilidade e tirando de você a sua autopreocupação não é uma coisa benéfica, porque eu não posso ofertar o que eu não tenho para mim. E aí você vai adoecer. E eu sempre colocava isso, vem cá, e quando você faltar, quem vai cuidar da criança? E essa pergunta que a gente tem que fazer para a gente, porque tudo passa, as pessoas elas continuam vivendo e elas vão se reorganizando. Então, é sagrado levantar e trabalhar, né? A gente precisa disso para a gente poder manter as nossas necessidades, né, humanas, mas a gente precisa entender que se a gente estiver doente, a gente não consegue fazer nada. Então, a gente não pode lembrar somente da questão das doenças relacionadas aos cânceres, a hipertensão, o diabetes, que são 2 problemas de saúde pública no nosso país, e o câncer já se tornou também um problema de saúde pública, somente quando vier os meses ou aquela data específica que alguém ou algo chama a nossa atenção. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa entender que é uma doença que acomete o homem também, viu, gente? Câncer de mama, mas a estatística ela é muito irrisória, tá? Mas existe sim cânceres em homens também, muito, a probabilidade ela é menor, né?
por questões hormonais, nós somos hormônios, né? Então a gente precisa entender que o autocuidado ele é importante. Ô, Adriana, e vem cá, como é que eu faço? Gente, é se tocar. Se você tocar no seu corpo e perceber que existe alguma alteração, nós temos as unidades de estratégia de saúde da família. É a porta de entrada da saúde. Não existe inacessibilidade, existe acessibilidade. Hoje o município ele tem trabalhado com médicos mais fixos, cumprindo o horário dentro das unidades de saúde, porque antigamente a gente não tinha essa realidade. Quando a gente chegava na necessidade da gente, o médico já foi embora. Né? E essa não é a proposta da saúde. É que ele esteja ali, porque a gente tem as intercorrências que demandam da presença daquele atendimento específico daquele profissional. E a gente tem um atendimento semanal, então não justifica, né, não ir à unidade de saúde, mesmo não sentindo, porque assim, ó, saúde, gente, ser saudável não é ser somente, não ter nenhuma manifestação clínica de doença. São vários fatores que vai dizer se o indivíduo é saudável ou não. Você sabia que o lazer faz parte da saúde? Você sabia? Quem tira tempo aqui para sentar, contemplar o céu, ou pedalar, fazer aquilo que lhe traz paz, né? É saúde, gente, tá? Isso é saúde. A gente precisa ter um tempo para a gente. E o que a gente escuta é que eu não tenho tempo. Por que você não procurou o serviço? Porque eu não tenho tempo. Esse tempo que você acha que você não tem, lá na frente ele vai lhe parar. E geralmente quando ele lhe para com adoecimento. Nós vamos envelhecer, né? Se a gente não morrer na vida adulta, a gente vai entrar na senescência, no envelhecimento. Essas doenças, principalmente a neoplasia, é inerente ao processo de envelhecimento. Significa que se eu envelhecer, a idosa que vou ter câncer? Não. Mas é uma doença que tem relação a esse fator, envelhecimento, porque as células elas envelhecem. Então, pessoal, eu vou perguntar às mulheres aqui, quem tem na faixa etária de 40 anos, Adriana, é só 40 anos que tem câncer de mama? Não, pessoal. A gente hoje tem jovens de 25, eu já ouvi pessoas de 22, 30 com câncer de mama. O câncer de mama tem relação a fatores genéticos, então se você tem mãe que teve câncer de mama, você já tem uma predisposição maior a desenvolver o câncer de mama. É regra? Não. Não é regra. Mas essas pessoas, elas devem ficar mais atentas. Atenta como, Adriana? No mínimo fazer uma ultrassom, né? A cada 6 meses. Por quê? Porque essa questão genética, ela pode ser um fator que vai ser potencializado com os fatores externos, que é o estilo de vida que a gente leva. Aí eu vou fazer outra perguntinha aqui. Quem aqui faz atividade física? Deni nem levantou a mão, viu? Deni fez assim, ó. E Deni mora ali, de frente ao ginásio de esportes. Agora, se você está interessado em comer aquele sanduíche grego que fica lá, não deve comer, viu? Gente, não custa caro não cuidar da saúde. Agora, no adoecimento custa caro, tá? No adoecimento custa caro, no adoecimento, né? Catarina falou aqui, depressão, ansiedade, é o mal do século, esses trem aí, né? E a Bíblia fala, né? Não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Mas infelizmente esse mundo ele tem imposto isso a gente. Que a gente fica preocupado, porque a gente tem família, né? Aí eu tenho aprendido, sabe, gente, a falar, Senhor, lança fora todo o medo. E aí tem uma música de Fernandinho que fala bem assim, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E todo dia eu fico repetindo esse refrão. Todo dia eu falo, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filha de Deus. Eu tenho uma história rapidinho aqui. A mãe de uma amiga minha, ela se tocando, ela percebeu um nódulo, né?
O que ela fez? Ela falou para a filha? Não. Ela não falou. Porque ela ficou com medo. E o medo é uma coisa que não pertence a Deus. O medo, ele vem do inimigo. Porque o medo, ele paralisa você. O medo, ele coloca numa situação de serviciência dele. E ele lhe impede de fazer qualquer coisa. De buscar ajuda, de levantar, de sair da circunstância, de atravessar. O medo paralisa. Adriana, o medo, ele tem que existir? Tem. Porque o medo conota prudência. Então a gente tem que ter medo. Mas o medo que paralisa e tira você das suas atitudes diárias, do seu cotidiano, ele é patológico, né? E aí o que acontece? Essa senhora com medo, porque ela já pensou em câncer. E ela foi protelando. Então, quando ela, né, foi buscar ajuda, ela já estava com metástase. E aí ela foi enfrentar todo aquele processo, né, do tratamento. É um tratamento doloroso, sofrido. É um tratamento onde você vê o seu sofrimento e os demais que estão ali sendo submetidos ao tratamento. E é uma roleta russa, porque cada vez que você vai a uma sessão de quimioterapia, tem um grupo. E você vai dando conta que pessoas vão faltando naquele grupo. E como a gente é curioso, a gente pergunta. Aí a gente escuta, aquela pessoa vem a óbito. E aí a gente vai sendo mais escravo ainda do medo. E eu acredito que Deus não deseja isso para a gente. Então a primeira forma de você poder identificar é o toque. O toque da mão. A Adriana tem um toque específico. Bom, gente, você pode fazer no banho, né? Tem gente que fala, pede marido. Eu falo, homem é meio desengonçado. É melhor você tranca a porta do quarto, tem menino, seja lá o que for, pega esse momento para você. Eu vou ficar toda hora tocando na minha mão, Adriana? Não. Você vai fazer isso, mulheres de idade fértil, que ainda tem ciclo menstrual, faz-se uma semana depois da menstruação. Por quê? Porque a gente tem uma alteração hormonal que pode trazer uma coisinha chamada displasia mamária. A gente tem dor ao toque. E a gente pode achar que é uma alteração. Então, período pré-menstrual, a mulher fica nesse processo, né? E aí, o que acontece? A gente espera o período menstrual, veio o ciclo, uma semana depois, a mulher se toca. Ô, Adriana, já estou na menopausa. Quem está na menopausa aqui? Já está na pós, né? Pós-menopausa. Como é que foi esse momento na vida da senhora? É um trem difícil. Não é fácil não, viu? Quem não viveu, prepare-se. Né? É entrar numa montanha russa com um cinto de segurança folgado e você se chacoalha para lá e para cá e você pensa que vai cair, né? Eu estou vivendo a perimenopausa e o negócio é complicado. Eu sempre fiz muito exercício. Isso é importante. Então, quando você faz isso, eu fazia academia, todo dia eu levantava 5 horas da manhã. Quando chegou a menopausa, eu senti, mas não foi tanto. Eu senti, porque eu fiz a retirada do útero, então assim, foi um negócio abrupto, e aí eu tive síndrome do pânico. Eu tirei, meu Deus, o que é isso? Mas eu sempre orei muito. Que negócio é esse, Deus? Porque eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo quando eu via minha filha, eu tinha medo quando eu ia para casa, eu tinha medo de tudo. E assim, eu digo para vocês, não é fácil julgar o outro, falar, saia disso, é pouca fé. Gente, não é fé não. A fé se fortalece, porque hoje eu sou uma pessoa que tem uma fé multiplicada. E todo dia eu falo, Senhor, que minha fé seja multiplicada cada dia mais e mais. Eu precisava passar por esse processo. Busquei ajuda médica, porque os hormônios, ele mexe, os hormônios femininos, essa produção ovariana é neuroendócrina. Então, assim, mexe no cérebro. Então, a retirada do útero foi um fator desencadeador. Foi difícil, né? Mas eu venci, não pelo meu mérito, e eu acredito que, acima de tudo, foi Deus, porque Ele falou, levanta, mesmo com a crise, e vai lutar, porque vai passar.
eu achava que não passava não, eu falava, meu Deus, na minha fraqueza carnal eu falava, não vou dar conta, porque eu tinha medo do amanhã. A pior coisa para o ser humano é ele ter medo de deitar e no outro dia ter aqueles mesmos sintomas que ele vinha sentindo nos dias anteriores. E parece que não passa, mas passa. Então assim, eu não poderia deixar de vir, né, fazer esse relato. As mulheres que têm história de câncer de mama, pode fazer reposição, tem que ser tudo com uma avaliação médica, mas falando do câncer de mama, eu nunca vou fazer alusão e nunca vou fazer nenhum tipo de, dar visibilidade a nenhum tipo de câncer, mas eles existem, a gente não tem como se esconder, o toque da mama, são toques que a gente faz, geralmente a gente coloca a mão atrás da cabeça, a mão investigadora vai ser a mão oposta, depois a gente faz a troca. A Adriana só toca a mama? Não, eu toco a região axilar. Nós temos o sistema linfático, que são sistemas de defesa do nosso corpo. Lembra quando a gente era pequeno, não sei se é da época de Catarina é novinha, íngua. Ah, não é nada não, é uma íngua. Gente, uma íngua é uma coisa muito significativa no nosso corpo, viu? Principalmente íngua em região axilar e em região inguinal, certo? O corpo, ele sinaliza, depois ele começa a gritar. Quando a gente começa a mengar, cai na cama, é porque ele já gritou e você não ouviu, e você não deu importância. Então, se você toca na sua região axilar e vê uma alteração, que a gente chama de nódulo, caroço, popularmente falando, é dolor, não importa. O que eu faço? Médico, posto de saúde, tá certo? Lá tem atendimento, são 12 atendimentos, tem vaga de urgência, quero passar hoje. As mulheres aqui, de 40 anos, já fez, nós estamos em um pezinho em novembro, praticamente. Quem aqui já fez, as mulheres 40 mais, do meu grupão aí, que já fez pelo menos uma ultrassom de mama esse ano? Eu fiz mamografia já. Célia está ali esfregando óculos, Eu leio todo mundo, estou vendo Célia esfregando óculos, porque não fez, Gente, 40 mais, básico, ultrassom, básico, ultrassom de mama e mamografia. Ah, já fiz mamografia, estou livre, agora não preciso tocar minha mama não. Eu engano. Precisa sim, tá certo? Quando todo momento que você lembrar, no banho, tocou. Ah, Adriana, todo dia eu vou tocar? Não. Uma vez a cada mês. Mulheres em idade fértil, que ainda menstrua, bonitinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando entra na menopausa, aí ela não tem mais produção hormonal, então ela não tem mais produção de estrogênio, dos hormônios que vai favorecer o processo ovulatório. Aí o que acontece? Elas vão se tocar a cada mês, certo? Quando a Adriana estipula uma data, por quê? Porque a gente condiciona o cérebro, e aí a gente vai lembrar, está chegando o final do mês e eu não me toquei. Esse gesto de amor é um gesto de amor para com nós mesmas. Porque o marido, o filho, se a gente partir, quem foi aqui que vocês viram que partiu um ente querido e que a vida parou e que a pessoa parou? A gente é obrigado a viver, gente, sabe por quê? Deus tem um chamado individual para cada um. Não é que vai morrer em rebanho, não. Não vai, não. Eu perdi meu pai e eu tinha o maior medo de perder meu pai. Meu pai morreu dos meus braços. E Deus dá uns enfrentamentos para a gente falar bem assim, a gente entendeu o quanto Ele é poderoso e quanto Ele nos capacita. E eu tinha minha filha de 2 meses. Eu estava indo praticamente vivendo um puerpério. Tentei reanimar, não consegui, vivi um luto, lembro dele e choro até hoje, mas Deus queria que eu continuasse. Ele me deu minha filha para ressignificar minha vida, e eu entendo isso. Eu sempre entendo que tem um dedinho dele em alguma coisa na vida da gente. E ele diz para a gente nos amar,
para a gente amar o próximo como a gente se ama, né? Então eu tenho que desejar para o meu próximo aquilo que eu desejo para mim. Eu sempre tento praticar isso. Tem os vacilos da gente, porque a gente é carne, mas a gente tem que ter sabedoria. Então quem não fez ainda, quem não se tocou e hoje vai chegar em casa, quando for tirar a roupinha, bota o bracinho de frente para o espelho, deitada. Qual é a posição de mais conforto para você? É essa. Adriana, só o autoexame vai ser suficiente? Não, gente. Porque tem coisas que é muito mínimas. E o nosso toque não vai ser suficiente. Ele pode ser um precursor de uma pré-identificação de uma alteração. Mas não vai dar para a gente a segurança de que está tudo beleza. Por isso que é preconizado. Mulher, 40, ultrassom, mamografia. É anual, tá? Quem tem história de câncer de mama na família, se a mãe teve com 50, com 40 anos, essa pessoa já tem que começar a fazer todo aquele processo de investigação, porque existe um risco maior. E aí a gente tem inúmeros fatores que são potencializadores. Todo ser vivo tem células proto-oncogênicas. O que significa isso? Todo mundo tem predisposição a ter câncer. Todo mundo. Eu não bebia, eu não fumava. Menina fulano não bebia, não fumava, era novo. Mas é um ser humano composto por célula. O que é uma célula cancerígena? É uma célula. Pensa num ambiente que tem 100 pessoas e tem uma que ela deseja desorganizar todo mundo. Essa é a célula cancerígena. E ela começa a contaminar uma por sua vez. Contamina uma, contamina outra, e aí ela compromete toda aquela estrutura. E aí a gente chama de neoplasia. Aí tem gente que fala que é câncer benigno. Não tem câncer benigno, não. Tem um tumor maligno e tem um tumor benigno. Tumor é aglomeração celular. E ele pode ser classificado em benigno e maligno. Né? Então, a mamografia tem que ser feita, né? É um protocolo. Hoje as coisas são muito atípicas. Outra coisa, nossa alimentação, a gente fala, vou comer saudável. Tudo tem agrotóxicos. Como que a gente está comendo saudável? Como que a gente está comendo saudável? Então, até os próprios alimentos que a gente acha que é saudável, infelizmente, eles não são puros, não são in natura, a não ser que seja uma coisa que você tem no seu quintal e você mesmo vai, né, fazer o plantio e fazer a colheita. As carnes, né, a gente fala dos embutidos, dos industrializados, são alimentos. Então, assim, não é modismo, né, não é modismo. Alimentação, atividade física, primeiro Deus. Né? Porque se vier o trem, tu tem Deus, você aguenta firme e você vai até o final. Agora, se vier e você não tiver a esperança, a crença de que você tem a capacidade e ele nos capacita a enfrentar, aí fica pior. Então, a gente precisa entender que eu vou falar sobre a parte preventiva. Autocuidado, se tocar, perceber a alteração. Eu não tinha um caroço. Ele apareceu, independente de onde quer que seja. Vou procurar um médico. Por quê? Porque eu preciso descartar o risco da doença neoplásica. Certo? Minha filha fez uma vacina e ficou. Ela teve sinais a gente chama EAPV. Né? É uma siglazinha que a gente... São eventos pós-vacinação. E eu vinha protelando. E aí Deus me incomodou. Falou, rapaz, procura saber o que é isso. E eu não dormi pegando o braço da menina. Eu falei, não, eu vou levar para fazer essa ultrassom. Por quê, gente? As coisas são muito atípicas. Muito atípicas. Fiz, não é nada, graças a Deus. É um granulomazinho, não vai ter nenhum problema. Mas quantas pessoas têm uma coisa inicial e que começa a deixar de lado? Ah, não é nada. E aquela coisa está crescendo, e essa doença é muito silenciosa, né? E ela tem uma progressão, às vezes, lenta, e ela tem uma progressão rápida, que a gente chama, principalmente, o câncer de mama. Existem cânceres de mama que são super
super agressivos. Uma semana tem 2 centímetros, em 2 tem 10. Cada vez que ele cresce, ele está enraizando e migrando para outras áreas do corpo. Tem uns que é só descobrir que ele... espera aí. Exatamente. E aí, gente, ninguém deseja ser submetido a um tratamento oncológico, não, porque são drogas pesadíssimas. A quimioterapia ela é sistêmica. O que significa isso? É droga que vai para o corpo todo. Vai fazer o quê? Qual é a finalidade da quimio da rádio? Matar a célula cancerígena. Se é sistêmica, ela está circulando pelo corpo todo, matando quem está bom e quem está ruim. Não é isso? A radioterapia é uma terapia por radiação, mais local, muito agressiva. E eu acredito que ninguém deseja ser submetido a um tipo de tratamento desse. Então, assim, vamos nos cuidar, vamos nos amar, vamos propagar, porque nós somos multiplicadores, vamos levar para as pessoas que a gente conhece, já fez, está fazendo o autoexame. Vou dar só umas características para encerrar, porque a pessoa conversa demais aqui, viu? O que eu vou observar? É só o caroço, Adriana? Não. Mama como se fosse casca de laranja, do nada, ou começa uma hiperemiação, que é uma vermelhidão. Você aperta, ou às vezes nem precisa apertar, começa a sair uma secreção, quer dizer, eu com 45, 46, não estou produzindo leite. Então, o que está saindo é uma alteração, certo? Então, não é somente aquele caroço que você pega, que a gente chama de palpável. Mama avermelhada, casca da laranja, toda cheia de buraquinho, né? A mama fica daquele jeito. Secreção saindo do mamilo, né? Você tem filho já de 50 anos, não está dando leite? Mas não, né? Ninguém merece. Que tanta prolactina é essa? Então, são alterações que a gente deve observar e procurar a porta de entrada de saúde, que é as unidades de estratégia de saúde da família. Certo? Então, assim, depende muito de nós. Começa da gente. O pontapé inicial é nosso. Eu só escuto assim, ó, eu não sinto nada. Eu nunca fui no médico, um dia eu vi a senhora falando isso, eu tenho 50 e tantos anos, e você acredita que eu nunca fiz o exame? Aí eu olhei para ela e falei, você acha bonito isso, né? Porque assim, quando vai, eles colocam um kit doença, né? E aí não aceita a doença. Mas se você não se cuidou, a gente não vai ter como, gente, passar ileso se a gente não proporciona ao nosso corpo o cuidado que ele merece. E a gente precisa, às vezes cuida de um carro, cuida de uma casa, limpa a casa todo santo dia, mas não cuida do corpo. E se você vai embora, quem vai limpar a casa? Né? Então são essas coisas que a gente tem que começar a fazer auto-reflexões. Nossa maior riqueza é a nossa saúde. Perdeu saúde, perdeu paz. E eu sempre trago a fala de um cara que tem uma história bonita, uma história de um vencedor. E ele, no final da vida dele, ele disse assim, eu trocaria tudo pela minha saúde. Que foi Steve Jobs, que é o criador da Apple. Ele descobriu câncer de pâncreas em estágio avançado e o médico deu para ele 6 meses de vida. E ele falou que ele tinha um dinheiro que ele poderia viver uma eternidade, ele não conseguiria gastar. Mas ele trocaria aquilo tudo pela saúde dele. Eu prefiro andar descalço e ter minha saúde do que ter o melhor sapato. Quem é que não deseja isso? E às vezes você tem o dinheiro, mas é tarde. Muitas pessoas se veem nessa situação, viu, gente? Porque o não tem dinheiro. Talvez ele vai viver um mês mais que você. Mas o prognóstico, que é quando o médico fala assim, não tem jeito, eu acredito nos milagres, viu, gente? Eu acredito que Deus fala assim, eu vou curar, e o médico diz assim, não entendi. Você tinha isso e cadê? Ninguém vai explicar Deus. Mas a gente não pode ficar esperando por isso. Vamos começar a fazer nossa parte, que é se amar. Porque eu não posso amar o outro se eu não me amo. Isso é demagogo. Então vamos nos cuidar, vamos nos tocar,
Vamos estimular as pessoas a fazer isso, porque a gente propaga. E a gente vai ter mais tempo aqui para conviver com as pessoas que a gente ama. E aí eu queria agradecer a oportunidade, né? Eu espero que eu tenha sido objetiva. Eu queria te perguntar para você, quem faz a mamografia, é necessário fazer a ultrassom? Qual das duas é mais? Ou tem que fazer as duas? É a minha pergunta? É ao contrário, porque eu fiz a ultrassom da mama. Eu preciso saber se precisa fazer mais alguma coisa. Eu queria saber. Não, se você faz a mamografia, assim, as pessoas com 40 mais, né? Talvez o médico, a depender da classificação ali, porque a mamografia ela tem uma classificação, né? BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, são classificadas. Aí se ele tem ali BIRADS 3, aí talvez ele peça uma ultrassom. Se der alguma coisa. Para fechar, entendeu? Talvez ele peça. Aí se você fez a ultrassom, aí qual foi o motivo do médico pedir a ultrassom? Não, pediu por rotina. Rotina. Pronto. Aí não apareceu nada, então não preciso nem fazer mais uma. Você tem história de câncer na família? Não. Nem pedi porque pediu. Porque não pede. Eu fiquei preocupada. Não pede. É o plano. Entendeu? Não pede. Porque assim, eu tenho que ter uma queixa clínica. É a pessoa, se todo mundo vai quebrar o plano, né? O plano não. Aí o plano vai começar a tesourar. É fato. A gente sabe que o plano é assim, né? Quando começa a ter procura, eles começam a botar lá, vão motivar e justificar. Por isso que eu estou perguntando. Porque tem gente que tem vários cistos. Jovens, viu gente? Jovens. Vários cistos. São calcificações. Aí tem que ficar na investigação. Tem que ficar fazendo toda aquela avaliação periódica. Por quê, gente? Porque tem risco de malignização. Então, se tem, aí às vezes o médico fala, tem que tirar. Eu conheço uma pessoa que a família, várias tias, inclusive a mãe, morreu de câncer de mama. Inclusive eu falo para ela, moça, você é muito descansada e tranquila. Porque eu já teria procurado um especialista, porque ela tem nodulações. E ela tem uma história familiar muito pesada. Mãe, mais de 3 tias com câncer de mama. Então ela tem uma genética que é bastante potencializadora para ela, né? Eu não tenho essa mente descansada para essas coisas não, sabe, gente? Porque eu acho que saúde não brinca. E o alerta é, Adriana, tem gente que não tem ninguém na família, é o primeiro caso. Vocês conhecem aquela atriz, deixa eu falar, Angelina Jolie. A mãe dela morreu de câncer de mama. Ela fez o exame e o médico disse para ela, sua chance é grande de desenvolver câncer de mama. O que ela fez? Retirou, fez mastectomia bilateral e esvaziamento axilar bilateral. Ela já antecipou antes de receber. Ela tirou as duas e faz esvaziamento, viu, gente? Aqui, uma pessoa servidora do município, inclusive me procurou. Outra coisa, rapidinho. Mama, ninguém é simétrico. O que é simétrico? A gente não tem um lado do tamanho do outro, não. Uma orelha é maior do que a outra, um braço é maior que o mais comprido, maior que o outro. Mas um dos sinais do câncer de mama é a dissimetria significativa. Não existe uma mama que era normal e aí ela cresceu e ficou bastante diferente da outra. Essa pessoa me procurou e aí eu falei, rapaz, está muito estranho isso. Aí ela achou que estava gestante. Usava bastante contraceptivo injetável, que eu acho meio complicado, né? Eu nunca orientei tomar injetável. Não sei por quê. Eu acho que é uma bomba que é distribuída lá, não sei como que o organismo vai absorver aquilo, e eu nunca fui. Mas assim, esses jovens de hoje era demensal. Eu quero 3 vezes, eu quero descansar no Senhor. Não é? Esquecendo das ISTs, pensando só na gravidez. E ela tomava. E aí, resumindo a história, um câncer, 30 anos, sem história familiar. O nódulo tinha 8 centímetros. E ela tirou a mama. E aí encontrei com ela,
né, há uns 3 semanas atrás. Ela é muito forte, ela tem muita fé. E eu digo para ela, quem curou foi com fé. Tu enfrentou, porque assim, 8 centímetros, gente, é muito grande, tá? É muito grande. E o risco de metástase é grande, mas ela não teve. Ela está fazendo os exames, está tudo ok. Mas ela não é mais a mesma pessoa. Porque fazer quimioterapia, fazer radioterapia, você não vai ser nunca mais a mesma pessoa. Psicologicamente e fisicamente falando. E aí ela relatou, né, que ela trabalha na parte de serviços gerais, ela disse assim, eu estou me sentindo muito cansada, eu não sou mais a mesma pessoa. E ela era uma pessoa super disposta. Você mandava ela limpar essa igreja 1000 vezes, ela limpava, subia aqui, limpava esse forro todo, e aí não é mais a mesma coisa. Então, assim, é só um chamamento, né? Vamos nos atentar, vamos nos preocupar mais. A gente está numa era tão digital aí, a gente às vezes fica 1 hora no celular, olhando a vida dos outros, e não tem tempo de se tocar. É quanto tempo, Adriana? 10 minutinhos, né? Então eu espero que vocês saiam com essa mensagem, que o amor ele começa plantado dentro da gente, e aí a gente vai colocando para os outros, né? E é dessa forma que a gente tem que procurar viver. Deus ele é muito bom, ele nos livra, mas ele também dá responsabilidades para a gente, porque o ser humano é muito folgado, né? Se ele não desse essas responsabilidades para a gente viveria a ingratidão maior. Nós somos ingratos, muitas vezes. Então a gente precisa ser freado em certas coisas. E foi a desobediência que veio, né? Com essas doenças, mas ele nos cura, mas a gente tem que fazer a nossa contribuição. É nos amar o outro, desejar o outro que a gente deseja. Eu sempre falo, trata a pessoa como você quer ser tratado. Receba bem, trate bem. Eu falo que o SUS, ele é perfeito. Quem estraga o SUS são as pessoas que trabalham no SUS, né? Porque elas utilizam aquilo como ferramenta de despejar todas as suas insatisfações. E não é sobre isso. Então, o compromisso primeiro é aquele que a gente sela com Deus. Então, quando você vive isso, você vive um trabalho harmonioso, um trabalho onde você recebe as pessoas com empatia, com caridade. E a empatia é como a fé sem obra. Não adianta você falar, mas o menino está passando um problema difícil, Catarina está, né, passando um problema difícil. O que você fez para ajudar a Catarina? Você deu um abraço em Catarina? Não é sobre dinheiro. Você ouviu Catarina? Então, a empatia sem a caridade não funciona, né? Obrigada, gente. Que coisa boa, hein, irmãos? Eu gostei demais. A enfermeira Adriana é uma bênção. Eu acho que das que já palestraram aqui na igreja, essa foi a melhor. Viu? Porque ela ela tem muita sabedoria e ela sabe passar, viu? Eu sou fisioterapeuta, Adriana. Gostei muito, viu? Ela fala como se fosse uma docente de primeiro grau. E ela tem uma prática muito boa, sabe falar com pessoas e principalmente a presença de Deus está com ela. Então, isso aí faz um diferencial, né, irmãos? O cuidado dela, que Deus continue te abençoando, né, Adriana? Vou indicar ela para minha mãe. Você conhece a minha mãe? Eu conheço sua mãe, eu já vou dizer a igreja que sua mãe congrega lá para poder fazer exame preventivo, atendimento médico, já lá na primavera. Pronto, isso aí. Então, já estamos em casa. Quem gostou? Amém. Tem um alerta para dar para vocês. Olha, como foi dito pela nossa enfermeira Adriana, cuide da tua saúde. Viu? Hoje, as comidas levam as pessoas a ter câncer. A herança genética, como ela falou. E hoje o povo não quer, olha, mas o povo não quer praticar esporte, não. Você vê ela falando aí, pouca gente aqui pratica esporte aqui. Eu mesmo preciso tomar vergonha e fazer uma caminhada. Viu? Eu gosto de ir para a praia, ficar olhando a praia. Né? Eu falo direto para vocês, se der para ir para uma roça, um final de semana para a praia, visitar o parente, visita, vai lá, dá um abraço, come muito, ela faz caminhada, faz um exercíciozinho,
Porque você precisa viver e viver bem. Amém, irmãos? Nada melhor do que viver e viver bem. Deus, Ele criou o homem e deu sabedoria ao homem para que nos ajude com esses direcionamentos que a enfermeira passou hoje aí. Então, às vezes Deus, Ele não quer pegar e fazer um milagre na tua vida. Ele quer usar o homem para fazer um milagre na tua vida. Ele usa o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o instrutor da academia para falar, levanta o braço e tal, o pastor para falar, vai fazer caminhada. Tá vendo? Porque nós precisamos ter uma saúde boa em Deus. E que Deus possa abençoar você que gostou dessa palestra. Vamos ficar de pé para a gente orar e voltar para casa? Hã?